Eu quero partilhar com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 1, versos 5 a 18. Vou começar a leitura na parte B do versículo 5. Apocalipse 1, 5 a 18. Está escrito: àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, que tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João, no final do 1º século, escreveu estas palavras, a igreja estava vivendo os seus dias mais sombrios, mais amargos, mais difíceis. Os crentes estavam sendo crucificados. Os crentes estavam sendo queimados vivos. Os crentes estavam sendo jogados às feras. Um banho de sangue. Talvez em todo o 1º século a igreja sofreu muito. Até porque a maioria dos imperadores romanos que governaram o mundo naquele tempo eram homens truculentos, cruéis, até sanguinários. Poderíamos fazer uma breve retrospectiva para entender isso. E começaríamos com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Ele foi o imperador romano que governava o mundo quando Jesus nasceu em Belém da Judéia. Ele foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37, e era o imperador que dominava o mundo quando Jesus foi crucificado, sepultado, ressurgindo dos mortos e subindo aos céus. Tibério César foi sucedido por um dos homens mais truculentos da história, Calígula, perverso, mau, que governou no ano 37 ao ano 41 da era cristã. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, e foi no governo dele que houve uma grande fome mundial, e os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando ao apóstolo Paulo
fazer uma grande campanha de coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para socorrer os pobres da Judeia, que retornaram à sua terra sem propriedades, sem casas, sem renda. Cláudio foi sucedido por um dos homens mais perversos de todos os tempos, talvez o pior de todos os imperadores romanos, Nero, que governou de 54 a 68. Foi no seu governo que ele mesmo, Nero, incendiou a capital do império, a maior, mais populosa, mais rica e mais poderosa cidade do mundo, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes. Este homem, perverso que era, também manda para o martírio o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Nero é sucedido por Vespasiano, que governa de 69 a 79. E é no governo de Vespasiano que Jerusalém é tomada pelos romanos, destruída pelos romanos. O templo de Jerusalém é incendiado e destruído, não ficando pedra sobre pedra. E os judeus são dispersos pelo mundo, na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70, 14 de maio de 1948. Foi também este imperador Vespasiano que inaugura em Roma o Coliseu, o anfiteatro da morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil cristãos foram mortos com requinte de crueldade. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, de 79 a 81, o mesmo homem que invadiu Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, agora assume o maior posto do comando do Império Romano. Tito Flávio é sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96. Este homem é tão mau que ele foi apelidado de Segundo Nero, ou Nero Redivivo, o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador Domiciano que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. A igreja estava sendo massacrada. A intenção de Domiciano, certamente, era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida daquele tempo. Mas é importante entender que mesmo nos tempos mais sombrios da história, quem está no controle não são os poderosos deste mundo. Quem está sentado no trono e tem as rédeas da história é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque quando João estava ali, com todas as portas da terra fechadas para ele, ele escuta uma voz dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. O nosso Deus continua no trono, e a história não está à deriva. A história está nas mãos deste Deus vivo e poderoso, e é Ele quem está conduzindo a história à sua consumação. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, ele vê os 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Quem é este que está no meio da igreja, que está aqui nesta noite, que é o destinatário do nosso louvor, que é a razão da nossa vida, que é a mensagem que esta igreja tem pregado há 16 anos. Ora, este é tudo no tempo e na eternidade, este é tudo na terra e no céu, este é tudo nas escrituras, este é a semente da mulher, é o descendente de Abraão, é o cordeiro da Páscoa,
É a coluna de fogo e a coluna de nuvem. É o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Este é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Este é o verbo que se fez carne. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Este é o alfa, este é o ômega, este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá, este é o princípio, este é o fim, este é o Senhor dos senhores, este é o Rei dos reis, este é a razão da nossa vida. Eu gostaria de, à luz do texto, trazer 3 lições para nós nesta noite. A primeira lição, eu gostaria de apresentar as glórias da pessoa de Jesus. A segunda lição, eu gostaria de tratar da gloriosa obra de Jesus. E a terceira e última lição, eu gostaria de tratar das implicações destas 2 verdades anteriores: quem Ele é e o que Ele fez. Então vejamos em primeiro lugar a sua pessoa. Remeto vocês ao verso 13. Está escrito: e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Isso significa o quê? Significa que Ele é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo na Igreja Presbiteriana das Américas do Rio de Janeiro, no Brasil. Ele está aqui. Ele está andando entre nós. E é porque Ele está aqui que nós estamos aqui. Por mais bem planejado que tenha sido este culto, por mais belas que tenham sido as músicas, por mais empolgante que tenha sido esse ambiente, esteja sendo, se Ele não estivesse aqui, não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Mas Ele está aqui. Ele é onipresente. Esse universo que, segundo os estudiosos, tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, representando que se nós voássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Precisamos concordar com Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: eu estou aqui, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, porque Ele é onipresente. Mas notem comigo, por gentileza, o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve. E o que significa essa figura? Significa que Ele é eterno. Ele preexiste ao tempo. Ele preexiste à criação. Ele preexiste ao princípio. Ele está além do tempo, Ele está fora do tempo, Ele está dentro do tempo, Ele é transcendente, Ele é imanente. Ele é eterno. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Terceiro, o verso 14, no parte B, diz: os olhos como chama de fogo. E o que significa isso? Significa que Ele é onisciente. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele a todo sonda. Ele conhece o revelado e conhece o oculto. Ele conhece o cognoscível e o incognoscível. Ele conhece o que a ciência já descobriu e o que a ciência está por descobrir e o que a ciência talvez jamais descobrirá. É por isso que enquanto Ele caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Ele conhece as nossas obras,
Ele conhece a nossa tribulação e pobreza. Ele conhece o lugar onde habitamos. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece as nossas noites indormidas, Ele conhece os gemidos do nosso coração, Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece os nossos pesares, Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece os nossos pecados, Ele nos conhece por dentro e por fora. E não obstante isso, Ele nos ama com amor eterno. Nós amamos uns aos outros, via de regra, porque nós não conhecemos tudo a nosso respeito e nem a respeito dos outros. Se as pessoas pudessem conhecer até o que passa pelos nossos pensamentos, talvez fugiriam de nós, perplexas, escandalizadas. Mas Ele conhece os seus pensamentos, mesmo quando eles ainda não passaram pela sua mente. Ele conhece as suas palavras, mesmo quando elas ainda não foram proferidas. Ele conhece você por dentro, Ele conhece você por fora. Ele conhece o que você sabe, Ele conhece o que você ainda não sabe. Ele sabe tudo a seu respeito e, não obstante isso, Ele ama você com amor eterno. Mas vejam comigo, por favor, o versículo 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E o que representa essa figura? Significa que Ele é onipotente. Ninguém pode vencê-lo. Ninguém pode derrotá-lo. Ninguém pode destroná-lo. Ninguém pode deslustrar sua glória. Ninguém pode ameaçá-lo. Ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com esse mundo. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele é irresistível em seu poder. Ele é onipotente. É curioso que algumas pessoas do topo da sua tola arrogância tentam enfrentá-lo na tola pretensão de vencê-lo. Mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro barulhento, blasfemo, Deus um delírio. E alguns críticos, do topo da sua tolice, blasonaram suas falas blasfemas, dizendo: agora acabou com a Bíblia. Agora a Bíblia está desbancada em sua autoridade. Agora ninguém mais acredita nesse livro de capa preta. Agora Jesus não tem mais sentido. E eu pergunto a vocês, onde está o livro Deus um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões. E faz a sua marcha sobranceira e vitoriosa. E Jesus continua no trono. Não sei se vocês perceberam, mas o carnaval brasileiro de 2025, em muitos lugares no Brasil, escolas de samba fizeram apologia ao diabo, tentando com isso humilhar Jesus. Lá em São Paulo, há alguns anos, no carnaval, encenaram o diabo arrastando Jesus pelos cabelos, rua fora, tentando com isso vilipendiar o Filho de Deus. E sabe, pastor JR, o que eu vejo? O Salmo 2. Jesus lá de cima olhando a cena. E rindo. Porque é Ele quem dá a vida e Ele quem tira a vida. Ele é quem exalta, Ele quem humilha. Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono. Ele quem tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Ele quem virá e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele quem vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele detém todo o poder e toda a autoridade, hoje e eternamente. Mas notem ainda o versículo 15. A voz é como voz de muitas águas. Significa que a sua palavra
é irresistível. A sua palavra é tão poderosa, meus irmãos, que a Bíblia diz que ele chamou à existência as coisas que não existiam. Sem matéria pré-existente, pelo poder da sua palavra, ele criou o universo. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem, cada uma pelo seu próprio nome. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e a doença tem que interromper o seu fluxo. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. A sua voz é poderosa, a sua voz despede chamas de fogo, a sua voz faz tremer o deserto, a sua voz despedaça os cedros do Líbano, a sua voz faz dar cria às costas, a sua voz ecoa aqui nesta noite, a voz que emana da sua palavra. Mas ainda, notem comigo o versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E significa que ele é imbatível, invencível em todas as batalhas. Via de regra, quando você vai pensar na batalha final, naquilo que se chama de Armagedon. Armagedon é uma região da Galileia. É a mais bela planície de Israel que você avista do Monte do Precipício em Nazaré. E alguns pensam que ali vão estar nações poderosas, armadas até os dentes, com seus tanques de guerra, com seus carros blindados, com as suas armas poderosas. Mas a única arma que vai ser acionada vai ser exatamente a espada que sai da boca de Jesus. Porque ele vai matar o anticristo é com o sopro da sua boca. É com a manifestação da sua vinda. Ele não precisará de ajuda das armas convencionais e das armas humanas, não. Ele vem e ele mesmo vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Ele é invencível, ele é imbatível, ele é todo poderoso. Mas notem, versículo 16 diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Significa que ele é glorioso, superlativamente glorioso. O Cristo que o João está vendo aqui não é mais aquele Cristo suando sangue em lágrimas, angustiado até a morte, prostrado com o rosto no chão do Getsemane. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele Cristo que caminha exangue debaixo de um leio maldito pelas apinhadas ruas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele mais pregado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso, cujos cabelos são brancos como a neve, cujos olhos são como chama de fogo, cujos pés são como bronze polido, cuja voz é como voz de muitas águas, cujo rosto brilha como o sol na sua força. Este é o Cristo que adoramos, este é o Cristo que servimos nessa noite. Notem comigo o verso 17. Porque está escrito que quando João o vê, ele cai a seus pés como morto. Ou seja, é impossível alguém ser confrontado com a glória do Senhor Jesus sem ser impactado. Isso aconteceu com Jó, quando o Senhor se revelou a ele, diz: Senhor, eu te conheci só de ouvir, agora que os meus olhos te veem. Isso aconteceu com Isaías, quando ele vê o Senhor na sua glória, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Isso aconteceu com Pedro: afasta de mim, Senhor, eu sou um pecador. Isso aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, ele foi derrubado ao chão, com o fulgor da glória do Senhor. Isso aconteceu com João na ilha de Patmos, quando o vi cair aos seus pés como morto. Mas esse Senhor é o Senhor da restauração, porque Jesus põe a mão direita sobre ele e disse: ô João, fica com medo não. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive lá no princípio. Eu estarei lá no fim.
E eu estou com você em todo o processo. Fica com medo não, João, porque eu já estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Não fica com medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o controle. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno, Ele comanda o universo, Ele está sentado no trono, as rédeas da história estão em suas mãos, e a sua vida está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Vimos até aqui então as glórias da pessoa de Jesus. Agora vamos ao segundo ponto. Veremos agora a glória da obra de Jesus, por você e por mim. Remeto você ao verso 5, a parte B. E ele começa assim: àquele que nos ama. E a primeira verdade que eu destaco é que Jesus ama você. Bom, eu vou repetir porque esta frase não é comum. Jesus ama você. Eu não conheço nenhum remédio mais eficaz do que isso para curar a autoestima achatada e para curar complexo de inferioridade. Os nossos irmãos puritanos perguntavam: achas pouco seres amado por Deus? Ele ama você com amor eterno. Não existia céu, não existia terra, não existia mar, não existia estrelas, não existia galáxias, e você já existia no coração de Deus. Agora preste atenção. Ele não ama você por causa de você. Ele ama você por causa dele mesmo. Não foi você quem o amou primeiro e então ele passou a amar você. O seu amor por ele é o refluxo do fluxo do amor dele por você. Ele não amou você por causa dos seus méritos, ele amou você apesar dos seus deméritos. Ele não amou você por causa das suas virtudes, ele amou você apesar dos seus pecados. Nunca ele deixou de amar você. Então não há nada que você possa fazer para ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Nunca duvide do amor de Jesus por você, porque ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda verdade está aí ainda no versículo 5, confira comigo. E está escrito assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que dificilmente alguém morreria por um justo. Até que, de repente, por um justo, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não foi para aquela cruz esperneando. Ele não morreu como um mártir. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Ele caminhou para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. A Bíblia diz que ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar você com o seu sangue e dar a você a vida eterna. Ele não morreu naquela cruz porque foi uma vítima do sistema romano. Ele não morreu naquela cruz porque ele caiu nas teias e nas malhas da maldade do sinédrio judaico.
Ele não morreu naquela cruz porque Judas o traiu por ganância, porque Pedro negou por covardia, ou porque Pilatos o sentenciou por conveniência. Ele morreu naquela cruz por amor a você. Os pregos não seguraram Jesus na cruz. O que segurou Jesus na cruz foi o amor dele por você. O amor dele por você é imerecido. É imerecido o amor dele por mim. Porque ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Agora notem, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso significa que o pecado escraviza. O pecado é uma algema. O pecado é um embuste. É um engodo. É uma isca venenosa. Ele promete o que não pode entregar. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar. O pecado vai lhe custar um preço mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado escraviza, o pecado é uma algema, o pecado é um claustro, o pecado é uma masmorra. E significa que você e eu não podemos libertar a nós mesmos do nosso pecado. Não tem terapia psicológica, não tem técnica de aconselhamento, não tem divã de psicanalista, não tem ritual sagrado, não tem religião, não tem igreja, não tem guru espiritual que possa quebrar as algemas do pecado em sua vida. É só o sangue de Jesus que pode limpar você de todo o pecado. E hoje Jesus está aqui para libertar você, para quebrar suas algemas, para romper suas cadeias e para tornar você livre, verdadeiramente livre. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Veja o verso 6 comigo. Está escrito: e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Todos vocês têm ciência disso, de que lá no Antigo Testamento nenhum rei podia ser sacerdote e nenhum sacerdote podia ser rei. Temos isso apenas na figura de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. O rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, quis usurpar o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso, e Deus o sentenciou com lepra até a morte. Mas Jesus Cristo veio e ocupou o tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. E agora você que crê nele é constituído por ele sacerdote e rei. Corre em suas veias mais que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O véu do tempo foi rasgado de alto a baixo, e agora você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa que alguém apresente você a Deus. Você não precisa de um guru espiritual. Você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Você pode entrar na sala do trono, porque você é sacerdote, e sacerdote real. Você já está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Então, primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Quarto, Ele voltará para você. Veja o verso 7 comigo, por gentileza. Está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Irmãos amados, a parousia, a segunda vinda de Cristo, é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é a consumação da nossa redenção. Nós aguardamos e apressamos o dia da volta do Senhor Jesus. Ficamos como que na ponta dos pés, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará.
certamente ele voltará. A história não é cíclica. A história não está à deriva. A história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. Isso há de acontecer quando ele voltar em majestade e glória, para julgar as nações e para conduzir a sua noiva à sala do banquete, para uma festa que nunca mais vai acabar. Como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente. O mesmo Jesus que subiu é o que vai descer. Segundo, ele voltará visivelmente, todo olho verá. Vai ser o fato mais público da história. Nenhuma montanha por tão alta, nenhum vale por tão profundo, nenhuma caverna por tão escura poderá esconder alguém da manifestação gloriosa e visível da segunda vinda de Jesus. Por isso ele disse: vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora. Se vai ser de tarde, se vai ser de noite, se vai ser de manhã o cantar do galo. E eu posso lhes garantir que Jesus voltará de tarde, que Jesus voltará de noite, que Jesus voltará de manhã. Porque está falando de fuso horário. Se ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de noite no Japão. Se ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de tarde na Europa. Ele voltará de manhã, ele voltará de tarde, ele voltará de noite. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas é preciso estar preparado quando ele voltar. Mas ainda, a volta dele será visível e audível. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Se vai ser o fato mais público, há de ser também o fato mais sonoro da história da humanidade. Mas ainda ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Nas palavras do apóstolo Paulo, vai ser num abrir e fechar de olhos. Num instante, a palavra instante no grego é átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo. É tão rápido como um abrir e fechar de olhos, como o dardejar da cauda de um peixe, como o faiscar de uma estrela. Portanto, ou você tem azeite na sua lamparina, ou será tarde demais. Mas ainda ele voltará inesperadamente. Vai ser como o ladrão, que não marca o dia de chegar, que não passa um WhatsApp para você: tal dia chego na sua casa, prepara um cafezinho, um pão de queijo que eu estou chegando. Nas palavras de Jesus no sermão profético, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio, pegou a todos de surpresa. E eu pergunto a vocês: que pecado há em comprar e vender? Que pecado há em casar e dar-se em casamento? O que Jesus estava pontuando com isso? Que quando ele voltar, o mundo vai estar funcionando, como sempre funcionou. O comércio vai estar aberto, ou de dia ou de noite. As fábricas vão estar funcionando. A indústria vai estar funcionando. As escolas vão estar fazendo a sua obra. Os empresários vão estar viajando. Os jovens vão estar marcando casamento. A vida vai estar acontecendo. A azáfama do mundo, o barulho, o ruído das ruas vai estar aí. E é nessa rotina louca que o mundo está, é que Jesus volta inesperadamente. Mas finalmente ele voltará vitoriosa, gloriosa e triunfantemente. Ele não virá mais como servo, ele virá como Rei dos Reis. Ele não virá mais para salvar, ele virá para julgar as nações. Ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz de vivos e de mortos. Ele não virá mais montado num jumentinho, ele virá cavalgando o cavalo branco, que é um símbolo da vitória, com grande poder e majestade. Ele virá para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele virá para lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, o inferno, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Ele é o Cristo vencedor. Ele é o Cristo glorioso. Ele virá. E você está preparado? Bom, vamos ao terceiro e último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades? Quem Ele é e o que Ele fez e fará. Primeira implicação. Então você não precisa ter medo da vida. Porque Ele disse, eu estou vivo. Pelos séculos dos séculos. Tem muita gente hoje, irmãos, com medo da vida. Tem muita gente hoje cansada da vida. Tem muita gente querendo fugir da vida. Tem muita gente entupindo as veias de drogas porque não aguenta a vida. Tem muitas pessoas hoje se lançando nos braços da promiscuidade porque não suporta a vida. Tem muita gente se embriagando nesta hora porque não aguenta a vida. Tem muita gente flertando com a morte e saltando nos braços do suicídio porque não suporta a vida. Mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, a vida é linda, a vida é saborosa, a vida faz sentido, a vida é maravilhosa, porque Ele é a vida. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para trazer vida e vida eterna. E se você tem um encontro com Jesus, todo dia um dia de festa, todo um dia de alegria, porque você acorda de manhã e diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje você pode sair daqui encantado com a vida, porque Jesus é a própria essência da vida. Segundo lugar, segunda implicação. Então você não precisa ter medo da morte. Ele disse, eu já estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem tanta gente apavorada com a morte. É bem verdade que a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, Ele ressuscitou inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida, e se você crer nele, nunca mais você morrerá eternamente. A sepultura não é seu último endereço, e nem a morte tem a palavra final. Agora, para um crente, morrer é lucro, é deixar o corpo habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Terceiro, então você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, e em terceiro, você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita explicar um pouquinho mais esse ponto. E eu preciso fazer uma pergunta diagnóstica aqui no auditório. Quem nesse auditório, nesta noite, já nasceu de novo? Já foi regenerado pelo Espírito Santo? Já foi selado com o Espírito Santo da promessa? Já foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo? Já é cidadão do céu? Tem seu nome escrito no livro da vida? Quem tem essa convicção, levanta a mão, por favor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos segurança para onde estamos indo. O céu é o nosso lar, é a nossa pátria, e é para lá que estamos indo. Porém, isso não tira de nós a nossa humanidade, vulnerabilidade. Por exemplo, eu não sei, nem você, o que vai nos acontecer daqui a 10 minutos. Nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos no escuro. Pastor JR não tem a garantia de que no próximo culto público desta igreja, todas as pessoas que estão nesse seleto auditório estarão vivas. Quando o apóstolo João foi levado para aquela ilha de Pátimos, ele estava velho, era um homem praticamente centenário, com seu corpo fragilizado. Não bastasse a idade avançada, os reveses da história caindo sobre a sua cabeça. Dias sombrios, dias angustiosos. Os seus pares todos já estavam mortos.
os crentes morrendo, queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Parecia o fim. Parecia um desfecho sombrio, inglório. Mas de repente, Deus muda o cenário. Deus é especialista em mudar o placar do jogo. Deus é especialista em virar a mesa da história. Deus é especialista em fazer prodígios. Porque quando ele estava ali sentenciado à morte, Deus disse: sobe para aqui, João. E quando ele sobe para o céu, ele vê um trono. Alguém sentado no trono. Ele não ousa dizer, ele não ousa descrever quem está sentado no trono, apenas compara-o a pedras preciosas. E ele vê que quem está sentado no trono tem um livro na sua mão, de todo escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E ele escuta uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João chora muito, ou angústia, parece que a história não faz mais sentido, parece que a história não caminha para uma consumação. E enquanto ele chora, ele escuta a voz de um ancião dizendo: não chores, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E então o Cordeiro de Deus pega o livro, desata os seus selos. E então o Cordeiro de Deus manda tocar as trombetas, e as trombetas soam. Então o quarteto do mal se levanta, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Então as taças da ira de Deus são derramadas, e o quarteto do mal cai e colapsa. E a cena que aparece é Jesus vindo na sua majestade, glória, para julgar as nações e estabelecer o seu reino de glória e reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Eu posso não enxergar na curva, mas Jesus enxerga. Eu posso não enxergar no escuro, mas Jesus enxerga. Eu posso não saber o que vai me acontecer daqui a 10 minutos, mas Ele estará comigo daqui a 10 minutos. Ele estará comigo até o fim e estará comigo por toda a eternidade. Mas finalmente, então você não precisa ter medo da eternidade. Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Ele estará com você. E você terá um corpo de glória, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória de Jesus. Você o verá face a face. Você o conhecerá. Você o amará. Você fruirá a presença dEle. Você glorificará a Ele. Ele será o seu prazer, a sua alegria, a sua paz, a sua justiça, a sua herança. E você viverá com Ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Este é o Jesus que há 16 anos esta igreja tem pregado. Este é o Jesus que tem transformado vidas aqui, transformado famílias aqui. Este é o Jesus que esta igreja vai continuar cantando nos seus cânticos espirituais. Este é o Jesus que esta igreja vai continuar proclamando aqui e além fronteiras. Este é o Jesus que recebe nesta noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Ele nos abençoe.